Olá, pessoal do oitavo ano. Espero que todos vocês estejam bem, junto às suas famílias. Aqui é a professora Eva e espero também que vocês estejam dispostos a trabalhar um pouquinho. Vamos lá? A nossa aula de hoje é sobre o conteúdo do capítulo 3 do nosso livro, que vai falar sobre as grandes desigualdades que a gente tem no mundo e, em especial, dos países subdesenvolvidos. Esse assunto, se vocês lembram, ele faz parte lá do capítulo 1, quando a gente estudou as formas de dividir o mundo. E uma dessas formas seguia o critério do nível de desenvolvimento dos países. E aí a gente poderia dividir os países em países do norte e países do sul, como está aí no slide para vocês. Relembrando que essa é uma divisão com critérios socioeconômicos, ela não é um critério geográfico, porque não observa, não leva em consideração a linha do Equador. E só para relembrar aí no mapa, ela é uma linha imaginária, então, que vai dividir o grupo dos países desenvolvidos e o grupo dos países subdesenvolvidos. No nosso mapa aí, a parte escura é formada pelos países desenvolvidos e a parte clara, os países subdesenvolvidos. E por que ela não é geográfica? Por que ela não observa hemisférios? Se a gente vê aí, ó, a parte inferior do mapa, nós temos dois países pintados com a cor escura, que é a Austrália e a Nova Zelândia, que, embora localizados no hemisfério sul, eles fazem parte do grupo dos países do hemisfério norte. Mas o nosso assunto específico de hoje é sobre subdesenvolvimento. O que é esse subdesenvolvimento? Então vamos começar assim, colocando os adjetivos que são usados para caracterizar esse grupo de países. Eles podem ser chamados de países pobres, países de terceiro mundo, países de periferia ou então países do sul. Qualquer um desses adjetivos serve para designar, para classificar os países mais pobres do mundo. De onde vem esse termo? Como é que surgiu a ideia de chamar esses países de subdesenvolvidos? E ela ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando começa um movimento de independência das ex-colônias das metrópoles europeias. As metrópoles europeias dominavam grande parte dos países da África, da América e da Ásia. E com o final da Segunda Guerra Mundial, com as dificuldades econômicas enfrentadas por essas metrópoles europeias, começa então um movimento de independência dessas colônias. E a partir daí, passa-se a perceber que os países eles não são iguais, eles não têm as mesmas características sociais e econômicas. E a ONU, então, publica uma série de dados estatísticos sobre a situação desses novos países. E a diferença entre eles, então, fica evidente. Ela é muito profunda, especialmente no que diz respeito à situação social dessa população, que começa a fazer parte de países recém-libertos, recém-independentes. Mas o que é subdesenvolvimento? Como é que a gente vai conceituar subdesenvolvimento? Ele é um termo, então, utilizado para caracterizar, para fazer uma referência aos países onde o desenvolvimento social e econômico são limitados e que vai também apresentar desigualdades sociais num nível bastante elevado, assim como o nível de pobreza e de miséria. E, infelizmente, atualmente o que nós podemos ver é que a maior parte dos países do mundo é considerado pobre, é considerado país subdesenvolvido. Agora, existe uma diferença e esses países, eles não são homogêneos. O que significa isso? Que mesmo dentro desse grupo de países pobres, existem aqueles que são mais pobres e aqueles que são menos pobres. Então, a gente pode dividi-los em dois grupos, que são os países subdesenvolvidos industrializados, como é o caso do Brasil, México, Argentina, Índia e África do Sul. Esses países têm em comum um parque industrial já bastante desenvolvido. Não estão só ligados ao setor primário, eles também já têm uma industrialização significativa e produtiva. E o segundo grupo são os países subdesenvolvidos exportadores de matéria-prima. Estes, sim, ainda têm como base da sua economia a exportação de matérias-primas, ligados especialmente ao setor primário. E eu coloquei como exemplo aí para vocês Angola, Guatemala, Etiópia, Uruguai e Bolívia. Mas de onde saiu esse subdesenvolvimento? Por que esses países se tornaram subdesenvolvidos? Não há também um consenso a respeito disso. A maioria acredita que
A exploração colonial, a intensa exploração das metrópoles europeias em relação às suas colônias, foi o gatilho para que esses países se tornassem pobres e dependentes. Mas, além disso, ainda tem outros fatores. Quando esses países começaram a se tornar independentes, a situação deles não melhorou muito. O que acontece? Governos que se instalaram nesses países eram corruptos, os conflitos étnicos, a dependência econômica que esses países passaram a ter em relação às metrópoles europeias ou em relação aos países ricos, e também as dívidas externas desses países, que são muito grandes até hoje. Isso agravou ainda mais a situação de pobreza das antigas colônias. Agora, como é que eu sei que um país é pobre ou que um país é rico? Para que isso aconteça, a ONU criou um índice que a gente chama de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e que vai avaliar a situação socioeconômica dos países. E vai observar 3 critérios principais, que são a educação, a saúde e a renda. Na educação, a ONU vai olhar a taxa de alfabetização, vai ver o tempo de escolaridade, o tempo médio de escolaridade da população. Com relação à saúde, a taxa de expectativa de vida, e dentro dessa taxa de expectativa de vida vai entrar também as taxas de natalidade e de mortalidade. E no que se refere à renda, vai medir o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país durante o ano, e a renda per capita, que é a questão da distribuição. Muito bem, mas como é que eu sei quais são as características de um país subdesenvolvido? Então tem aqui uma lista para vocês, uma relação de algumas das principais características que todos os países subdesenvolvidos apresentam. E elas não são nenhuma novidade para nós, afinal nós moramos num país subdesenvolvido, com um índice de pobreza bastante significativo. E aqui vamos fazer uma ressalva. A gente está passando por um momento no mundo bastante complicado, não só na questão da saúde, mas também na questão econômica. Então vamos ver, né, a partir daqui, como é que essa situação de país subdesenvolvido, de país desenvolvido vai ficar. Como é que nós vamos daqui para frente caracterizar ou analisar a economia desses países no mundo. Então vocês têm aqui algumas características, né, dos países subdesenvolvidos. Em alguns deles, elas são mais acentuadas, em outros, menos, como é o caso dos grupos de países que a gente viu no slide anterior lá, aqueles países que já têm um parque industrial significativo e, portanto, uma economia um pouquinho melhor, e aqueles países que ainda têm sérias dificuldades, né, que enfrentam sérias dificuldades sociais e econômicas. E eu coloquei para vocês aqui também uma chargezinha, só a título assim, de descontrair um pouquinho, para a gente observar aí como é que a situação de política e de desenvolvimento e subdesenvolvimento é vista pelos diferentes países do mundo. Bom, pessoal, por hoje é só. Com isso a gente termina o conteúdo do capítulo 3. E para encerrar, eu coloquei aqui para vocês fazerem os exercícios da página 54 até a 59, que é uma forma da gente rever esse conteúdo, e também um endereço de e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação que precise de algum auxílio quanto a esse material e o material que eu enviei anteriormente, me mandem um e-mail que eu vou tentar ajudá-los. Espero que vocês fiquem bem e espero que a gente possa se rever em breve.